Olá, bem-vindos, graça e paz, à nossa aula número 5 de autoconhecimento e relações humanas. Estamos chegando na parte final já deste conteúdo. Vamos finalizar aqui falando da inteligência emocional, que tratamos na aula anterior. E a inteligência emocional é como uma engrenagem. O que que é a inteligência emocional, então, de forma bem resumida, para a gente poder recordar da aula anterior? A inteligência emocional é a capacidade que todos os seres humanos possuem de gerir eficazmente as suas emoções e humores com o objetivo de aumentar a nossa qualidade de vida, eh, em todas as áreas. A engrenagem número 1 trata de aumenta a eficácia na tomada de decisões, dominando as pressões, os preconceitos, a neutralidade necessária para o efeito. Engrenagem número 2, estabilidade na escala de valores, devido à melhor forma de lidar com as pressões emocionais, profissionais e domésticas. E a engrenagem número 3, melhora o estilo de liderança, pois foca no respeito, na motivação e na compreensão, sem perder de vista a responsabilidade, a objetividade e a assertividade. Só para recordar, essas três engrenagens representam as três habilidades básicas que nós vimos na aula anterior sobre a inteligência emocional, que é o domínio próprio, a empatia e a motivação ou o entusiasmo. A inteligência emocional, então, ela é composta pela inteligência interpessoal e intrapessoal. A inteligência interpessoal é definida como a capacidade de compreender outras pessoas, melhorando as relações humanas. Segundo essa inteligência, a pessoa observa e aceita as diferenças pessoais, compreendendo seus sentimentos, humores e motivações por meio da empatia e da interação. Então, interpessoal tem a ver com a forma como eu me relaciono com as outras pessoas. Pessoas com alta inteligência interpessoal têm a capacidade de interagir de forma eficaz com os outros, compreendê-los e manter relacionamentos por muito tempo. Também são capazes de perceber as diferenças entre as pessoas, com sensibilidade para perceber seu humor, intenções, motivações e sentimentos dos outros. Se interessam pelos problemas e situações de seus amigos. A inteligência intrapessoal está relacionada ao eu, com pensamentos, desejos, habilidades e comportamentos canalizados por meio da autoavaliação e da introspecção. Graças a essa inteligência, o autocontrole é reforçado porque a pessoa consegue hierarquizar seus sentimentos e desejos, o que se traduz em bem-estar pessoal e social. A pessoa com inteligência intrapessoal elevada tem a capacidade de se conhecer e de agir de acordo com esse conhecimento, incluindo a precisão na autopercepção, o que permite a consciência dos estados de espíritos anteriores, da autoestima e da autoaceitação. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que a inteligência emocional, de uma forma geral, tem a ver com a forma como nós nos relacionamos conosco e com os outros, tem a ver com o nosso relacionamento pessoal, o nosso relacionamento com o próximo, como vimos lá na primeira aula que falava que os relacionamentos ele tem uma base tripla, como eu me relaciono com Deus, comigo mesmo e com o próximo. E se os dois primeiros não estiverem bem, o terceiro vai sofrer muito e vai ser muito complicado. Então, tanto a inteligência interpessoal como a intrapessoal intervém no processo de desenvolvimento e adaptação da pessoa e, consequentemente, no seu bem-estar geral. O desenvolvimento emocional está intimamente relacionado aos afetos e sentimentos. Segundo Maturana, a emocionalidade tem sua expressão máxima por meio da dinâmica corporal, de modo que nos expressamos com o olhar, os gestos, a posição corporal. Essas expressões são observadas desde o nascimento, embora através de tecnologia se saiba que desde o útero o feto apresenta expressões de emoção. A dinâmica das relações, o desenvolvimento e o amadurecimento do seu potencial para se adaptar ao seu ambiente e alcançar o bem-estar depende da evolução da pessoa. O desenvolvimento emocional, segundo Goleman, indica a forma como a pessoa gerencia e se controla, de acordo com as ferramentas adquiridas em seu ambiente, expressando seus sentimentos de forma adequada e eficaz.
Entre as características destacadas por este autor, relacionadas ao desenvolvimento emocional, estão o domínio pessoal ou domínio próprio, a autoconfiança, a motivação na execução de tarefas, entre outras. Neste sentido, o desenvolvimento emocional, juntamente com o desenvolvimento social, constitui uma parte importante do conjunto de potencialidades que garantem a eficácia nas relações grupais e o bem-estar geral da pessoa. A aptidão emocional, então, é uma habilidade aprendida cuja base é a inteligência emocional, certo? Então, ninguém precisa se conformar com os sentimentos e emoções que tem, ninguém precisa cruzar os braços e simplesmente dizer, ah, eu sou assim mesmo e eu vou continuar sendo assim. Não. O desenvolvimento da nossa habilidade emocional, da nossa inteligência emocional, pode ser trabalhado, certo? Todos nós nascemos com um nível de inteligência, mas nós podemos melhorar, fazer esse nível de inteligência crescer, porque nosso cérebro, como nós já sabemos, ele é como um músculo. Quanto mais ele é exercitado, mais ele vai se fortalecer e se desenvolver. E quando se trata das inteligências, também é assim. Todos nós temos aptidões e inteligência, todas as inteligências. Algumas, obviamente, se destacam e se acentuam mais em cada um de nós. Mas, independente disso, nós podemos desenvolver todas as inteligências emocionais, todas as inteligências. E quando se trata da inteligência emocional, então, é que nós, de fato, devemos trabalhar para que isso melhore, porque disso depende o nosso bem-estar pessoal e também o nosso bem-estar com as outras pessoas, o nosso relacionamento. Então, a inteligência emocional, por sua vez, é o que determina o potencial para aprender habilidades práticas, conhecidas como autoconsciência, motivação, autorregulação, empatia e habilidades de relacionamento. O que diz respeito ao desenvolvimento, no que diz respeito ao desenvolvimento social, Moraleda relaciona a aprendizagem de competências que possibilitem o enfrentamento satisfatório das complexas demandas que surgem do relacionamento com as pessoas. Segundo esta definição, o desenvolvimento social está intimamente ligado à motivação e às capacidades de comunicação interna e externa, o que leva a pessoa a comunicar com os outros e consigo própria numa dupla vertente, pessoal e adaptativa. Neste processo, destaca-se o valor fundamental da família como ambiente primário onde a pessoa adquire um conjunto de normas básicas de comportamento social e da sociedade como aquele ambiente onde tem a oportunidade de desenvolver as competências adquiridas em casa. Nessa mesma linha, Barroso destaca que a família é o primeiro contexto de aprendizagem humana e é o organismo social que exerce um impacto definitivo sobre o indivíduo. A saúde é entendida pela Organização Mundial de Saúde como um estado de bem-estar geral, destacando as relações interpessoais e intrapessoais como um dos seus componentes mais importantes. Então, aqui nós temos um gráfico, ele está em espanhol, mas permite que é possível entendê-lo perfeitamente. A inteligência emocional, que está nesse círculo central cinza, e aí nós vemos dois órgãos, vou dizer órgãos, aí representando a inteligência emocional, que é o nosso cérebro e o nosso coração. Coração aqui não quer dizer o órgão que pulsa o sangue, mas quer dizer a nossa alma, os nossos sentimentos e as nossas emoções. A inteligência emocional é exatamente o equilíbrio dessas duas forças, a racional e a emocional. E para que essa inteligência, então, esteja equilibrada, ela esteja realmente exercendo todo o seu potencial na vida de um ser humano, ela expressa ou se manifesta, age de quatro formas que nós vamos ver aqui. Primeiro, a inteligência emocional permite que eu perceba minhas emoções. Então, eu reconheço tudo que eu sinto, o que é bom e o que é ruim desses sentimentos.
Depois eu tenho que compreender as emoções, ou seja, entender o que motivam, o que causam, o que desperta, o que provoca, o que faz com que essas emoções aflorem e com que faz com que umas sejam mais fortes, mais acentuadas ou mais agressivas e outras não. Por que que algumas emoções estão presentes e outras não estão presentes? Então, o segundo passo na inteligência emocional é justamente compreender as minhas emoções, o saber o porquê delas, sim ou porquê delas não, porque elas estão ali ou porque elas não estão ali. Depois é utilizar essas emoções, trabalhar essas emoções, é, fazendo com que tudo que você sente ajude você a crescer e a amadurecer. Então, significa educar essas emoções e utilizar as forças, os potenciais que você tem nessas emoções e que pode te levar para a lembram? Para a escala saudável da personalidade, para a integração da personalidade. E, por fim, então, a última forma como a inteligência emocional vai se manifestar é exatamente no controle, na gestão, no direcionamento dessas emoções. Manejar as emoções significa dirigir as emoções, controlar as emoções, gestar essas emoções. Então, eu já sei, eu percebo as emoções, eu entendo por que que eu sinto, por que que elas aparecem, eu utilizo essas emoções como um potencial para melhorar, para crescer, para amadurecer, e então eu vou aprender a ter exatamente o que nós vimos como uma das habilidades, que é o domínio próprio. Eu aprendo a gerenciar as minhas emoções. Eu não vou deixar de tê-las, mas eu vou saber utilizá-las e controlá-las de forma eficiente e saudável. Finalizado isso, vimos toda a parte teórica, científica, do que envolve o autoconhecimento para as relações humanas, né? Vimos os três relacionamentos que, como seres humanos, nós precisamos desenvolver, que é com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Vimos sobre os temperamentos, vimos sobre as personalidades, os tipos de personalidades. Entendemos que quanto mais saudável uma personalidade está, mais integral e integrado essa personalidade vai ser. Quanto mais enferma ela está, mais desintegrada ela vai ser. Vimos aí também os mecanismos de defesa, vimos agora a inteligência emocional. Então, temos todas as ferramentas necessárias, básicas, para nos conhecer, para nos entender e para tratar de nos curar. Vou utilizar essa expressão, nos curar e nos tornarmos personalidades saudáveis. E agora nós vamos passar à parte que eu considero a mais importante de todas, que é exatamente as bases bíblicas para o relacionamento. Porque nós, como discípulos de Jesus, como servos de Deus, não vamos apenas utilizar os conhecimentos da ciência, mas vamos principalmente nos embasar no que a Bíblia diz quanto a essa questão dos relacionamentos humanos. Então, no Sermão da Montanha, Jesus estabelece a sua vontade e regras em relação às nossas relações com os outros. Como discípulos, devemos viver a vida de acordo com esses padrões ao nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor. Então, se alguém quer ter um manual de ética, um manual de relações humanas, de como ela deve se relacionar com Deus, consigo mesmo e com o próximo, é só pegar o Sermão do Monte, dar uma estudada aí, ler, observar o que que Jesus realmente ensina e colocar isso em prática. Com certeza funciona. Mateus 5, de 43 a 48, nós vamos ler aqui esses versículos. Jesus dá algumas orientações bem interessantes aqui, que nos dão uma pequena amostra do que é a ética do reino de Deus, a ética para os nossos relacionamentos no contexto do reino de Deus. Então, o texto diz: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes?
Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui nós já vemos como o padrão de Jesus é bem diferente do padrão do mundo. No mundo, nós aprendemos: não leve desaforo para casa, bateu, levou, não quero conversa com as pessoas que me irritam ou que me fazem mal, etc, etc. Mas Jesus dá uma recomendação diferente. Ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí a gente tem que voltar aqui para entender o que que isso significa realmente. Amar não é sentimento, não é gostar. Jesus não está dizendo goste dos seus inimigos, ele está dizendo ame. E amar é decidir tratar bem, tratar corretamente, assim como Deus decidiu nos tratar corretamente, e nos tratar bem. Então, amar não tem a ver com sentimentos, tem a ver com vontade, com decisão. E é por isso que nós podemos amar os nossos inimigos, porque nós não precisamos gostar deles, mas podemos agir corretamente, eticamente, conforme o princípio estabelecido por Deus com os nossos inimigos. Também podemos orar pelos que nos perseguem. Aliás, é a grande arma que nós temos. Não precisamos agredir, não precisamos maltratar, devemos orar por eles. E a Bíblia diz que quando nós oramos, nós amontoamos brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, já vemos aqui que o padrão é diferente. E ainda no final do texto, ele diz que nós devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. Então, nosso relacionamento humano não pode ser tratado de qualquer forma. Comparados com as nossas experiências diárias, esses padrões de comportamento são muito elevados. Todos nós temos que admitir que existem pessoas de quem não gostamos. Se essas pessoas mantiverem distância, podemos lidar com elas. No entanto, Jesus diz que essa atitude não é suficiente, mas que devemos fazer o seguinte: amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, fazer o bem a quem nos odeia e orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Então, às vezes é possível estar longe das pessoas com quem nós não nos damos bem. Mas muitas vezes nós somos obrigados a conviver com essas pessoas. E aí, como é que nós vamos fazer? É a hora de colocar em prática exatamente o que Jesus disse. Então, eu posso tratar bem, eu posso respeitar, eu posso abençoar a vida dessa pessoa, eu posso fazer o bem a essa pessoa e eu posso principalmente orar por essas pessoas. Então, é assim que eu preciso tratar todas as pessoas no meu relacionamento, sejam as que eu gosto ou sejam as que eu não gosto. Jesus diz muito claramente que uma marca inconfundível do discípulo é amar uns aos outros. O amor deve ser a marca, o selo de qualidade excepcional dos discípulos de Cristo. 1 João é ainda mais forte e diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Jesus disse lá no Evangelho de João que nisto o mundo conheceria que nós somos discípulos de Jesus, se nos amássemos uns aos outros. Então, o amor tem que ser a marca nos nossos relacionamentos. Portanto, o amor não é um sentimento, é um mandamento. E assim como obedecer a Deus é um ato de vontade. Quando você age com amor pelos outros, as emoções seguem as ações e as pessoas serão genuinamente agradáveis, né? E às vezes nós somos até capazes de gostar das pessoas quando nós resolvemos tratá-las conforme a ética, a ética e os princípios estabelecidos pela Bíblia. O Senhor, ao resumir os mandamentos, definiu perfeitamente a nossa tarefa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entendemos por próximo aquelas pessoas que nos são próximas por motivos emocionais ou físicos, e a palavra vizinho aqui, que é utilizada neste texto também, significa literalmente o próximo, aquele que está ao seu lado. Aí, no caso, é próximo no sentido físico, não é só o próximo no sentido emocional, mas o próximo no sentido físico.
Às vezes, o próximo é circunstancial e não permanente, como nos ensina a parábola do bom samaritano. Não esqueçamos que o Senhor expôs esta parábola em resposta precisamente à pergunta: quem é o meu próximo? Então, existem próximos que vão ser próximos constantemente e existem próximos que vão ser próximos circunstancialmente, durante um período, um tempo, algumas horas, alguns dias. De qualquer forma, é próximo. E se é próximo, nós devemos tratar, como Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como podemos ser bons mordomos de nossos relacionamentos? E aqui voltamos à ideia que nós falamos no início da nossa disciplina, que os relacionamentos, embora a Bíblia não utilize a palavra mordomo para tratar deles, a Bíblia vai falar bastante desse tema. E a palavra mordomo é justamente um administrador de uma casa. E no caso aqui, ela é utilizada para falar dos nossos relacionamentos. Precisamos aprender a administrar bem os nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, uma boa mordomia não significa atender a todas as demandas e necessidades do próximo. Se eu não compreender ou aceitar este princípio básico e quiser satisfazer todas as necessidades que vejo ao meu redor, acabarei frustrado e exausto e deixarei outras áreas importantes da vida negligenciadas. Observe que é administrar. Quando a Bíblia diz amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não significa que você tem que fazer tudo o que essa pessoa precisa ou quer. E nós vamos ver mais adiante por quê. Então, significa também estabelecer limites, significa também dizer não algumas vezes, certo? Então, nós precisamos literalmente aprender a administrar, porque aí vem as pessoas abusivas, vem as pessoas que têm problemas de personalidade, de comportamento, e de certa forma tudo isso procura interferir e afetar o nosso relacionamento conosco mesmo e o nosso relacionamento com Deus. Então, administrar, ser bons mordomos dos nossos relacionamentos tem a ver com saber estabelecer limites para que o meu relacionamento comigo mesmo e com Deus, os três níveis de relacionamento não sejam prejudicados, mas possam estar em equilíbrio e possam estar sendo satisfatoriamente atendidos. Então, esse sentimento de frustração e de exaustão, ele acontece por duas razões. Em primeiro lugar, porque no campo das relações humanas, as necessidades são quase infinitas, nunca acabam. Então, se tem uma pessoa necessitada, provavelmente essa pessoa nunca vai deixar de ser. Sempre tem alguém que tem necessidade, e as necessidades das pessoas nunca acabam, são infinitas. Quem tem responsabilidades pastorais na igreja ou quem exerce profissões assistenciais, como saúde, professores, assistentes sociais, etc., conhece bem essa realidade. Quanto mais você faz, mais você percebe que tem coisa para fazer, que falta fazer, de forma que sempre há algo mais para fazer. Nos fará bem lembrar que nem mesmo o Senhor Jesus, como homem, foi capaz de satisfazer todas as expectativas dos outros. Atender, então, às necessidades dos outros não é atender às suas expectativas. São duas coisas diferentes. Muitas vezes, o vemos estabelecendo limites às demandas das pessoas, às vezes retirando-se das multidões para descansar e às vezes até recusando-se a ajudar quando não estava dentro do propósito do seu ministério. A segunda razão, porque nos sentimos frustrados e cansados, é porque algumas pessoas, quanto mais você lhes dá, mais elas esperam ou até exigem de você. Então, aqui entramos naquele aspecto de pessoas doentias, com personalidades enfermas, né? Distúrbios de personalidade. Tem gente que quanto mais você dá, mais você quer. E elas chegam a um ponto que elas acham que você é obrigada. Aliás, esse é o sentimento hoje da maioria do mundo, que todo mundo é obrigado a satisfazer as necessidades da pessoa. Então, as pessoas
se comportam exatamente assim. É um problema de expectativas que às vezes pode se transformar num verdadeiro fardo para quem quer ajudá-los, porque essas pessoas acabam se sentindo vítimas e fazem com que os outros se sintam culpados. Então, ela exige tanto, ela quer tanto, ela espera tanto, que ela se põe numa posição de vítima e faz com que todo mundo se sinta culpado pela situação que ela está vivendo. Portanto, o primeiro passo é aceitar as nossas limitações e estabelecer limites à nossa entrega. Nós temos que entender que nós devemos ajudar, sim. Estamos aqui para servir, sim, mas nós não somos os salvadores da pátria. Nós não podemos fazer tudo, nós não podemos atender todas as demandas. Por isso, nós precisamos entender claramente para que fomos chamados, qual é o nosso papel no reino de Deus, e aí nos dedicarmos e nos focarmos nisto, porque senão vai aparecer tanta coisa que você vai fazer um monte de coisa e não vai fazer nada. E principalmente não vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Tá vendo como a questão de gerenciar, de administrar relacionamentos é uma coisa complicada e é uma coisa fundamental necessária? Então, nós precisamos estabelecer limites à nossa entrega. Neste sentido, ajudar-nos a ter uma motivação correta quando se trata da mordomia dos relacionamentos e uma visão clara do que Deus espera do mordomo. O que Deus espera, então, de nós como bons mordomos, como mordomos dos nossos relacionamentos? O apóstolo Paulo nos dá um princípio muito esclarecedor em 1 de Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra dispenseiro aqui é a mesma palavra mordomo, tem o mesmo significado, administrador. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, dos administradores, dos mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que Deus requer de nós como mordomos, como bons mordomos, ou bons despenseiros, ou bons administradores? Que nós sejamos fiéis. Fiéis ao chamado de Deus, fiéis aos dons e habilidades que o Senhor, talentos que o Senhor nos deu, fiéis aos princípios que ele estabeleceu, fiéis ao Senhor mesmo. O principal e, na verdade, o único requisito mencionado de um mordomo de Deus é a fidelidade. A mesma ideia se encontra na conhecida passagem da parábola dos talentos, quando o elogio supremo que o mordomo recebe é: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, qual é a característica, a exigência para um mordomo? A fidelidade. Isso nos traz de volta ao problema das expectativas dos outros. Se temos certeza de que ninguém exige que satisfaçamos todas as exigências possíveis, e o que o Senhor espera é uma atitude fiel, por que alguns crentes caem em um ativismo frenético e, mesmo assim, sentem que o que fazem no serviço a Deus nunca é suficiente para os outros? Na maioria dos casos, surge da necessidade de agradar muito e nunca decepcionar. Algumas pessoas consideram um fracasso ter que dizer não e temem perder o afeto do outro se não atenderem a todas as suas demandas. E aqui nós já podemos ver assim uma pequena indicação de alguns tipos de personalidade. Quando nós estudamos, nós vimos que tem um tipo de personalidade que para ele se sentir amado, se amar e ser aceito, etc., etc., ele precisa agradar a todo mundo. Ele não consegue dizer não. Então, isso também nos mostra, quando nós não conseguimos dizer não, não conseguimos gerenciar bem os nossos relacionamentos e estabelecer esses limites com o nosso próximo, isso está demonstrando, evidenciando também a nossa própria personalidade. De repente, um problema que nós mesmos temos e que também precisa ser tratado. Sem perceber, abordamos seus relacionamentos com a motivação errada.
que tenham uma boa opinião sobre mim. Não deve ser essa a nossa motivação. Nós não devemos servir e fazer nada no reino de Deus para que os outros tenham uma boa opinião sobre nós. Isso é o que chamaríamos de motivação narcisista. Nós vamos ver sobre problemas de personalidade na última aula, na próxima aula. Esse problema geralmente ocorre em pessoas inseguras, com baixa autoestima, que necessitam constantemente do carinho dos outros em forma de aprovação e aplausos. Então, tem gente que serve exageradamente, não porque realmente ela entendeu que precisa servir ao próximo, mas é porque ela quer ser aprovada. Ela quer ser aceita, ela quer ser aplaudida. Então, nós precisamos ver exatamente, olha lá de novo, a inteligência emocional, o gerenciamento dessa inteligência emocional, nós precisamos entender sempre o que está por trás das nossas ações, o que está motivando as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Caso contrário, aqui no caso das pessoas, eles se sentirão frustrados e culpados, aqueles que não fazem tudo que os outros esperam, que não atendem a todas as demandas do próximo. Como crentes, não cuidamos do próximo para agradá-los ou para que tenham uma boa opinião sobre nós. Este não é o objetivo dos nossos relacionamentos. Somos chamados a ser mordomos de Deus, mas não escravos dos homens. A motivação central é o amor a Cristo, porque é a Ele que servimos. Colossenses 3, 22 e 23, Paulo disse, o texto é de Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mesmo com todos os esforços que a sociedade tem feito para criar melhores relacionamentos entre as pessoas, seus esforços não são muito significativos, pois ignoram a verdade da palavra de Deus. Tiago 4:1 diz: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, qual é a raiz de todos os nossos problemas de relacionamento com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo? A raiz de qualquer problema de relacionamento não são as outras pessoas, não são as circunstâncias, não são as experiências que você viveu. Na verdade, a raiz de tudo isso, a causa de tudo isso é o pecado. Nossos problemas de relacionamento vêm de nossas paixões, ou seja, do nosso coração pecaminoso que só pensa em si mesmo. Tiago 3,17 nos diz que outra razão pela qual falhamos em nossos relacionamentos é a nossa falta de sabedoria. O texto diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E aí vocês veem aí a palavra tratável é destacada, né? Por quê? Porque essa palavra ela é extremamente importante. Nós falhamos nos nossos relacionamentos porque nós não temos sabedoria. E a sabedoria que é do alto, como ele diz aqui, ele vai dando várias características dessa sabedoria e uma delas é tratável. Tratável significa manso. Manso não significa uma pessoa calminha, tranquila, que aceita tudo, não. Tratável, manso é uma pessoa tratável, é uma pessoa que se deixa tratar por Deus e dessa forma ela também aprende a entender e se relacionar com os outros. Então, nós precisamos ser pessoas tratáveis. Esse é talvez um dos grandes problemas, porque nós simplesmente batemos o pé naquilo que nós somos, pensamos ou achamos e não deixamos que Deus trate a nossa vida, trate a nossa personalidade, trate o nosso temperamento, trate o nosso caráter. O objetivo de Deus é nos moldar, nos transformar. Então, nós precisamos ser tratáveis. Se temos sabedoria,
seremos pessoas tratáveis. Como Paulo disse, a razão pelo qual nossos relacionamentos não funcionam é porque somos escravos do pecado. E se nos relacionarmos com alguém com o coração neste estado, magoaremos essas pessoas. Enquanto não tivermos um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus, nunca conseguiremos nos relacionar corretamente com outras pessoas. Por isso, Jesus nos ensinou o mandamento supremo para nos ensinar qual é a ordem correta dos relacionamentos. E aí, outra vez, Mateus 22, 37 e 39, ele diz: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é impossível amar o próximo se nós não amamos a nós mesmos. Nós não vamos nos relacionar bem com o nosso próximo se nós mesmos não estivermos resolvidos conosco mesmo e com Deus. A solução não é amar a nós mesmos para podermos amar os outros, mas amar a Deus primeiro. E amá-lo acima de todas as coisas, ou nas palavras de John Piper, é estar totalmente satisfeito nele. Quando vivenciamos um relacionamento pessoal com Deus, seremos capazes de corrigir nossos relacionamentos com aqueles que nos rodeiam. Caso contrário, a única coisa que fluirá do nosso coração será o ódio, a inveja, a amargura, a luxúria, os ciúmes e coisas assim. Quem deseja servir ao Senhor Jesus Cristo deve cumprir um processo que estabelece as bases em 3 direções inevitáveis: um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento consigo mesmo e um bom relacionamento com os outros. Um bom relacionamento com Deus. Todo ser humano possui uma área espiritual, reconheça ou não, que abre as portas para um relacionamento com Deus. Esta área é de extrema importância, contudo, não estará plena até que restabeleçamos o relacionamento com aquele que criou todas as coisas. Construir uma ponte que nos aproxime do Pai foi possível através da obra do Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, há quem não conheça esse maravilhoso processo de libertação do pecado que ocorreu no Monte Calvário e permanece distanciado do Criador. Para eliminar essa lacuna, Jesus Cristo chama a todos. Então, nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus e já aprendemos, já falei aqui várias vezes durante essas aulas, na disciplina Espiritualidade do Missionário, como desenvolver este relacionamento com Deus e como ele é importante e fundamental. Um bom relacionamento consigo mesmo. O problema está em quem não consegue se aceitar, porque quem tem baixa autoestima. A este respeito, o apóstolo Paulo escreveu: Porque em virtude da graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não tenha uma opinião mais elevada de si mesmo do que deveria, mas que pense com bom senso, segundo a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. O que essas palavras significam? Que é necessário aceitar-nos como somos e reconhecer que temos pontos fracos e pontos fortes. Estes últimos, os fracos, em processo de superação, graças à força que vem do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos nos olhar no espelho e admitirmos quem de fato nós somos. Quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas? E estamos nesse processo de superar. Quando nós admitimos quem nós somos e nos aceitamos como nós somos e decidimos melhorar as nossas fraquezas, trabalhar as nossas fraquezas, superar o que nós podemos superar em nós, com certeza nós vamos ficar em paz conosco mesmo. Deus definiu características genéticas, aparência física, emoções e traços básicos de caráter e personalidade. No processo do trato do Senhor com cada um, passamos
a nos aceitar como somos e assumimos a tarefa de crescer em todas as áreas. É claro que esse crescimento envolve fazer ajustes onde há falhas. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, de 12 a 14: não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Com esse texto aos Filipenses, aprendemos, primeiro, que a transformação e o crescimento pessoal e espiritual constituem um processo na vida de cada cristão. É um processo, não acontece assim num estalar de dedos. Segundo, que é preciso esquecer o passado e não viver atormentado pelo que fizemos ou pelo que nos fizeram ontem. Por mais que tentemos, não voltaremos no tempo. Terceiro, que é fundamental avançar com convicção. Há sempre uma nova oportunidade para aproveitar. É necessário lembrar que não podemos mudar os outros, assim como eles não podem nos mudar. Quem faz isso é Deus. Quando temos clareza sobre este princípio, é fácil compreender as etapas pelas quais passamos quando estamos dando passos significativos no processo de transformação pessoal e espiritual. O primeiro, e aqui o que nós precisamos entender que acontece quando estamos nesse processo de transformação, é o idealismo. É aquele em que sonhamos com um mundo perfeito, com pessoas perfeitas. Então, todos nós, quando nos convertemos, quando começamos a conhecer a vida em todos os sentidos, seja profissional, seja espiritual, seja familiar, nós estamos a nossa cabeça está cheia de idealismo, de sonhos, de ilusões, daquilo que nós achamos ou queremos que seja. E aí nós pensamos que o mundo e as pessoas são perfeitas. Segundo é a confrontação. É a fase em que descobrimos que existe uma enorme lacuna entre o mundo que imaginamos e o mundo real. As pessoas ao nosso redor agem de maneira muito diferente do que nós gostaríamos. O terceiro estágio é o do ajustamento, quando entendemos que a mudança começa primeiro em nós, antes que ocorra uma mudança no próximo. Então, para finalizar essa parte aqui do nosso relacionamento conosco mesmo, essa parte aqui, quando nós decidimos mudar, agir diferente, ser como a Bíblia diz que devemos ser e agir como a Bíblia diz que nós devemos agir, nós vamos ver essas atitudes e essas mudanças afetando as pessoas com quem nós convivemos. Terceiro, meu relacionamento com aquele ao meu redor. Depois de termos um bom relacionamento com Deus e com nós mesmos, passamos para a fase de construção de um bom relacionamento com os outros. Deus instruiu o seu povo desde os tempos antigos, estabelecendo diretrizes para a vida comunitária. Ele disse: não te vingarás, nem guardarás rancor dos filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, vingança não pode fazer parte da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Rancor, ressentimento também não. Então, isso significa que eu preciso perdoar e eu preciso tratar de buscar perdão também. E aí vem amar o próximo, como nós já vimos anteriormente. É claro que se eu me aceitar como sou, consciente da minha necessidade de fazer ajustes, posso aceitar os outros. Se eu não tiver amor próprio, também não serei capaz de amar quem está ao meu redor. Um bom relacionamento com Deus e consigo mesmo estabelece as bases para relacionamentos interpessoais bem-sucedidos. E uma coisa muito importante que nós precisamos aprender é que dependendo da fase que as pessoas estão, nós precisamos entender que nós já passamos por aquela fase. Por exemplo, quando estamos nos relacionando com pessoas mais jovens do que nós precisamos entender que nós já passamos por aquilo, nós já sabemos como é cada uma dessas fases. Então, nós precisamos
ter esse sentimento de empatia, lembrar quais foram também as nossas debilidades, os nossos erros, os nossos tropeços, e como a ajuda de alguém, a compreensão de alguém, a força de alguém foi importante para que nós pudéssemos crescer e amadurecer. E então, esse sentimento de empatia é fundamental para que nós possamos ter bons relacionamentos com outras pessoas. O apóstolo escreveu em Romanos, capítulo 12, aí estão vários versículos: amem os outros sinceramente, rejeitem tudo o que é mal e não se afastem do que é bom. Amem-se como irmãos e respeitem-se sempre. Não amaldiçoe seus perseguidores. Em vez disso, peça a Deus que o abençoe. Viva sempre em harmonia. Não pense que você é mais inteligente do que os outros. Se alguém te tratar mal, não pague na mesma moeda. Pelo contrário, procure fazer o bem a todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Então, principalmente essa regra aqui, ó, de não pagar na mesma moeda, né? Lá no Sermão do Monte, Jesus disse isso em outras palavras. Ele disse: se alguém te ferir a face direita, vira também a esquerda. Se alguém levar a sua capa, dá também a sua túnica. Gente, isso é dificílimo de fazer. As pessoas no mundo acham isso um absurdo, uma aberração, mas é esse o princípio que a Bíblia nos ensina, com o qual nós devemos nos relacionar com as pessoas. É interessante ler esse capítulo 12, essa parte final de Romanos, ela é muito interessante porque ela nos dá muitas instruções de como nós devemos tratar os outros e nos relacionar com os outros. Com base nas orientações bíblicas, aprendemos vários aspectos essenciais ao lidar com outras pessoas. Primeiro, amor sincero, livre de fingimento e hipocrisia. E já vimos que amor não é gostar. Em segundo lugar, descarte o rancor, o ressentimento e tudo que possa se erguer como um muro que interfira no seu relacionamento com o próximo. E reconhecemos que descartar o rancor e o ressentimento não é coisa fácil. Terceiro, respeito pela dignidade do outro. Quarto, não pagar com a mesma moeda, mas com amor e graças à ajuda divina, orar por aqueles que nos prejudicam e, se for possível, ajudá-los. Quinto, fazer a nossa parte para garantir que o tratamento interpessoal seja edificante. É claro que existem situações em que qualquer tipo de abordagem é literalmente impossível. Existem pessoas intolerantes. É algo que não vamos mudar da noite para o dia. Nesse caso, é Deus e em oração que nos concede a saída. E tem um ditado, uma frasezinha, um provérbio, que ele é bastante comum e ele é muito interessante porque ele nos ajuda também nos nossos relacionamentos. E tem um pouco a ver com o que nós estamos vendo aqui, que a Bíblia nos ensina, que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, nós podemos decidir, tomar atitudes para que os nossos relacionamentos com as outras pessoas sejam o melhor possível, o menos conflituoso possível. E precisamos reconhecer que tem pessoas que fazem exatamente o contrário, fazem de tudo para que o relacionamento seja o mais conflituoso, o mais difícil possível. Então, está nas nossas mãos. Sabemos quem é Deus, sabemos quem nós somos, sabemos quais são as regras, os princípios estabelecidos pela palavra e sabemos como nós podemos fazer para que esses relacionamentos sejam melhores. Fatores envolvidos nas relações humanas. Primeiro, respeito. Mesmo quando você não compartilha de um ponto de vista, é importante considerar as crenças e sentimentos dos outros. Você depende dos outros, por isso é importante respeitar. Paulo diz na carta aos Romanos 13, 7: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Compreensão é aceitar os outros como pessoas com as suas limitações, necessidades individuais, direitos, características especiais e fraquezas. Compreensão e boa vontade são a chave para as relações humanas. O apóstolo Pedro
conseguiu compreender e aceitar os seus irmãos que eram gentios quando disse: Eu realmente entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes, os preconceitos fazem-nos pensar de forma diferente sobre certos tipos de pessoa. Mas quando vemos claramente que Deus não faz acepção de pessoas e que ele nos compreende, temos que aprender com ele a seguir o seu exemplo. Cooperação é a chave para o bem-estar geral. Trabalhando todos pelo mesmo objetivo, obtém-se os melhores resultados e benefícios. A Bíblia menciona a cooperação como ajuda, serviço. Eclesiastes declara: melhor são dois do que um, porque recebem melhor salário pelo seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai daquele que está sozinho. Quando ele cair, não haverá ninguém para levantá-lo. Este versículo nos dá uma mensagem clara de cooperação. A melhor recompensa quando dois concordam, quando dois trabalham juntos e cooperam mutuamente para ter um melhor desempenho naquilo que planejamos alcançar. Há uma melhor recompensa. Comunicação. Do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a comunicação entre o cristão e Deus é a oração. Comunicar é falar. Provérbios 10, 19, ele nos diz: nas muitas palavras não falta pecado, mas quem refreia os seus lábios é sábio. Esta expressão nos dá a ideia de que quando comunicamos mais do que deveríamos, palavras sem sentido podem ser misturadas na comunicação, o que a tornaria um desastre, dando origem a fofocas e murmurações. Então, a comunicação é algo fundamental, essencial, necessário. Uma das razões de grandes problemas que nós temos é justamente os problemas de comunicação. A pessoa fala uma coisa, o outro entende outra, né? Ou então distorce o que foi dito. A pessoa diz uma coisa e ele compreende completamente diferente. Então, nós precisamos saber falar bem, falar a nossa comunicação, como diz a Bíblia, nossas palavras devem ser temperadas com sal, para que elas sejam edificantes, sejam palavras de graça. Comunicação é mais que falar. Falar é falar o que é necessário com palavras temperadas e sábias. Colossenses 4:6, que a tua palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibas como responder a cada um. Então, é mais do que falar, é falar o necessário, falar palavras corretas, palavras boas. Cortesia é um tratamento gentil e cordial que facilita o entendimento com os outros. Permite trabalhar juntos em harmonia e alcançar resultados. A cortesia custa pouco e vale muito. O Salmo 133:1 diz: Vede quão bom e agradável é que vivam juntos que irmãos vivam juntos em harmonia. E Tito 3:2 diz: Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Isso nós podemos fazer, não é difícil. E como faz bem ser cortês, ser gentil com as pessoas, independente de quem sejam. A cortesia é algo fundamental nas relações humanas, pois permite trabalhar em harmonia e em equipe. Uma regra de ouro na dinâmica das relações pessoais é a empatia e a humildade, ou seja, colocar-se no lugar do outro e ceder em prol da boa convivência, sem prejudicar a dignidade mútua como seres humanos. Ok. A base das relações entre as pessoas deve ser a paz, como Paulo disse em Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz.
Devemos levar esta atitude em consideração, pois evitará decepções, mal-entendidos e problemas graves que podem prejudicar toda a comunidade. Embora isso não signifique que estejamos isentos de conflitos e desentendimentos, entre outros. Observe que a unidade, preservar a unidade e ter paz é algo que requer disposição e esforço de cada um. O texto diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Então, é algo que nós precisamos nos esforçar, decidir que vamos trabalhar por isso realmente. Quando há alguma dificuldade com alguém, nossa primeira atitude deve ser ir até o irmão e conversar com ele sobre o problema. As orientações estão lá em Mateus 5 e Mateus 18, evitando falar mal do irmão com outras pessoas. Em Romanos 12, 18, diz: se for possível, no que depender de você, esteja em paz com todos os homens. A regra de ouro bíblica é: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o a eles. Eu creio que se nós colocarmos em prática só este versículozinho aqui, nossos relacionamentos já serão completamente diferentes. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o a eles. Então, nós precisamos colocar, essa é a regra de ouro dos relacionamentos. Tudo que eu faço, eu tenho dois princípios na minha vida. Primeiro, tudo que eu faço, eu não faço para os homens, eu faço para Deus. Portanto, não importa se eu estou lavando louça, ou se eu estou pregando, ou ensinando, ou limpando o banheiro, eu vou fazer da melhor maneira possível, porque eu não estou fazendo para homem nenhum, eu estou fazendo para o meu Senhor. Em segundo lugar, eu vou tratar os outros como eu quero ser tratada. Eu quero que as pessoas sejam gentis comigo, então eu vou ser gentil. Eu quero que as pessoas sejam educadas, eu vou ser educado. Eu quero que as pessoas me tratem bem, eu vou tratar bem. Eu quero que as pessoas me respeitem, eu vou respeitar. Essa é a regra de ouro. Se nós fizermos isto, já vamos ter, assim, mais de 50%, talvez 90% dos nossos problemas de relacionamentos resolvidos. Provérbios 27, 17 diz: o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. Então, nós também precisamos entender que os nossos relacionamentos ajudam a que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas amadurecidas. Então, os conflitos que enfrentamos não devemos encarar como uma tempestade, como o fim do mundo. Devemos encarar como uma oportunidade de nos autoanalisarmos, fazermos a nossa meia-culpa na situação e tratarmos de melhorar e amadurecer com os problemas que estamos enfrentando. Lucas 6:31 é uma repetição do versículo de Mateus: e como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes o mesmo. 1 de Pedro 2,17 diz: honre a todos, ame seus irmãos, tema a Deus e honre o rei. Bem objetivo aí de como devemos nos relacionar e tratar as outras pessoas. E aqui tem uma relação de textos que eu sugiro você leia depois e estude e destaque quais são as regras que estão presentes nesses textos que nos ensinam como nós devemos nos relacionar com as outras pessoas, ok? Finalizamos então aqui esta aula e nos vemos na nossa última aula. Um abraço a todos, tchau, tchau.